Bem-vindos, família da AP. E nós estamos aqui no 8º dia dos 10 dias de oração. Famílias fiéis até o fim. Bem-vindas. E eu queria lhe perguntar uma coisa. Vocês são generosos? O tema de hoje fala sobre generosidade, sobre amor ao próximo. E nós queremos, para a nossa primeira meditação, convidar o pastor Josanã Alves para trazer mais uma palavra de conforto para nós. E hoje teremos alguns pastores também falando sobre o distrito. Não saia daí, porque vale a pena estarmos juntos aos pés do Senhor. Seja bem-vindo para mais um dia, para mais um momento e estudarmos a Palavra de Deus. Vamos abrir a Bíblia? Esse é o grande objetivo dos nossos estudos. Eu quero convidá-lo a abrir a Bíblia no livro de Romanos, capítulo 11. Nós vamos ler os versos 33 a 36. Romanos 11, 33 a 36. Mas como fazemos a cada estudo, antes de estudarmos a palavra, vamos fechar os olhos, vamos fazer uma oração. Querido Deus, muito obrigado por mais uma oportunidade de estudar a Tua Palavra. Muito obrigado pela oportunidade de mais uma vez ter a Tua Palavra aberta para falar ao nosso coração que também está aberto. Que o mesmo Espírito que inspirou os escritores bíblicos possa falar de maneira clara e poderosa ao nosso coração. Isso te pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos ler o texto? Romanos 11, 33. Ó, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a lhe dever e restituir? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Sempre que você lê um texto bíblico, para compreender o texto, você precisa entender o contexto. O contexto, amigos, é o que vem antes, o que vem após, quem escreveu, para quem foi escrito. E para você entender esse contexto, você tem que entender que Paulo está chegando no auge da carta aos Romanos. Paulo está chegando no auge do que ele escreveu aos Romanos. Até o capítulo 11, ele fez uma teologia muito profunda. Até o capítulo 11, ele fez uma teologia tão profunda que Pedro chega a dizer em sua carta que Paulo escreve coisas difíceis, que as pessoas têm uma certa dificuldade até de compreender, de tão profundo que é o escrito de Paulo. Paulo foi um teólogo excepcional. Paulo falou da justificação, da santificação, da glorificação. Paulo falou do que a cruz fez por você, do que a cruz está fazendo por você, do que a cruz fará por você. Paulo falou da junção da lei e da graça. Paulo falou de como a lei não é capaz de lhe salvar. E agora, nesse ponto, no capítulo 11, ele vai fazer uma transição da teologia para a prática. Até o capítulo 11, lembre-se, ele fala muito de teologia. A partir do capítulo 12 até o final do livro, capítulo 16, Paulo vai para a prática da vida cristã. Então, todo o restante do livro, ele vai falar de como viver na prática o que ele ensinou. Mas o que nós lemos agora, o que acabamos de ler, é Paulo fazendo um louvor de adoração, é um hino. O que você acabou de ler é um hino. Ele escreve um hino. Para sair da teologia para a prática, ele para na adoração. E aqui tem uma coisa muito importante para você entender. Presta bem atenção nisso. Sabem, a teologia é muito importante. A teologia tem um valor incalculável. Mas a teologia tem que estar junto com a adoração. Existem pessoas que apenas fazem teologia, querem conhecer doutrinas, querem conhecer coisas difíceis, mas não adoram. E teologia sem adoração é seca, é vazia, é insípida e não transforma. Por outro lado, querer adorar sem teologia é um perigo maior. Há pessoas que querem só adorar, glória a Deus, aleluia, mas não tem uma base bíblica, não tem a teologia.
Então entenda uma coisa, nós temos que encontrar um equilíbrio entre a teologia, a doutrina e a adoração. Sabem, uma das coisas mais importantes da vida cristã é a adoração. Quem você adora determina o seu futuro na eternidade. Quem você adora? O que você adora? Como você adora? Um dos maiores enganos de Satanás é fazer as pessoas pensarem que eu posso adorar como eu gosto, como eu quero, como eu acho que deve ser. E entenda bem, adoração não é o que você gosta, não é o que você quer, não é o que você acha que deve ser. Adoração é o que está revelado na palavra. Se você não tem base bíblica, você tem que questionar a sua adoração. Se você não tem base bíblica, você tem que se perguntar, será que o que eu adoro funciona na minha cabeça, mas não é a vontade de Deus? Você lembra de Caim e Abel? Os dois foram adorar. Os dois foram levar a oferta na adoração. Um foi aceito e outro não. Sabe por quê? Porque um estava adorando com base em princípios, fazendo como Deus disse que era para fazer. E o outro estava fazendo do jeito que ele achava que deveria fazer. E não foi aceito. Então a questão é, que dia você guarda? Eu guardo um dia que me agrada. O dia que te agrada não importa. O que importa é o dia que foi revelado. Eu já vi muitas pessoas que necessitavam entender que a adoração é o centro do grande conflito. Então Satanás não queria que você adorasse. Já que você decidiu adorar, agora ele quer fazer com que você adore do jeito que você quer, do jeito que te agrada. E deixa eu te dizer uma coisa que faz parte do que estamos falando essa semana. Dizimar e ofertar é adorar a Deus. E você precisa entender isso. Faz parte da adoração a Deus o ato de dizimar, o ato de devolver as ofertas. E como tudo que envolve adoração, não pode ser do jeito que eu quero. Então algumas pessoas dizem assim, pastor, mas por que eu não posso pegar o meu dízimo e comprar cestas básicas e dar para os pobres? Sabe, você não tem que perguntar para o pastor, você tem que perguntar para a palavra de Deus que diz que o dízimo não deve ser usado para isso. Então, você não deve adorar a Deus do jeito que você acha bonito, do jeito que você acha que é o melhor, e sim do jeito que Ele revelou, do jeito que Ele pediu. Porque adorar tem que vir junto, como Paulo, com a base teológica forte, com a base bíblica forte. E Paulo agora começa a falar de como adorar a Deus e reconhecer a grandiosidade de Deus. E Paulo fala de 3 coisas, e é isso que nós vamos terminar essa mensagem meditando. Paulo diz, você quer adorar a Deus? Você tem que entender 3 coisas. Primeiro, tudo é dele. Segundo, tudo é por ele. Terceiro, tudo é para ele. São 3 frases simples, mas extremamente profundas. O que Paulo está dizendo é, você nunca vai adorar a Deus se você não reconhecer que tudo é dele. Tudo é dele. Você já chegou a essa conclusão? Nada te pertence. Tudo pertence a Deus, tudo é dele. Essa é a parte mais fácil na adoração, porque ela quase que acontece apenas na mente. É uma questão cognitiva, intelectual. Eu reconheço que tudo é de Deus. Perfeito, bom passo, importante passo, mas não é tudo. Você não tem que reconhecer apenas que tudo é dele. Você tem que dar agora o segundo passo. E o segundo passo é reconhecer que tudo é por ele. Em outras palavras, não é a tua habilidade, não é a tua capacidade, não é a tua força, é o agir de Deus na tua vida. Um dia eu conversei com um empresário e ele me disse, pastor, é impossível um empresário prosperar nesse país sem ser ladrão, sem ser desonesto, sem dar um jeitinho. Sabe o que é que ele estava dizendo? Ele estava dizendo, eu reconheço que tudo é de Deus, mas eu não admito que tudo é por ele. Eu só tenho o que tenho por causa do meu jeitinho, da minha habilidade. Se você dá um jeitinho para conseguir as coisas, sendo desonesto, o que você está dizendo é, Santo Deus, é por minha capacidade, é por meu jeitinho, é por minha força, é por minha sabedoria. E hoje eu quero convidá-lo a dizer, Santo Deus, não é por minha capacidade, Santo Deus. Eu cheguei onde cheguei, não por minha força. Eu cheguei onde cheguei por teu agir. Não é por meu jeitinho, não é por minha formação. Um dia Jesus pregou sobre isso.
Ele contou a parábola de um homem que tinha tudo, já era rico, e ele teve uma boa colheita. E ele olhou para a sua colheita e disse: olha o que a minha capacidade e a minha força me conseguiram. Mas onde eu vou guardar tudo o que tenho? Então eu vou destruir tudo o que tenho, esses armazéns, e vou construir o dobro para guardar o que a minha força conseguiu. E a parábola, você lembra, diz: você é um tonto, porque essa noite você vai morrer. E para quem vai ficar o que você tem? Então entenda, o que você tem não é por sua capacidade e sua força, é pelo agir de Deus. Então você necessita entender: 1, tudo é dele. 2, tudo chegou à sua mão pelo agir de Deus em sua vida. E 3, e o mais importante, tudo é para ele. Tudo é dele, tudo é por ele e tudo é para ele. Se você não chegar a essa compreensão, você não vai chegar muito longe na vida cristã. Entenda bem, Deus nunca vai perguntar qual é a marca do seu carro. A marca do seu carro não interessa a Deus. Sabe o que interessa a Deus? A quem você dá carona. Porque o que interessa a Deus não é o que você tem. O que interessa a Deus é o que você faz com o que você tem. É por isso que você tem que reconhecer que tudo é para Ele. Não é para mim, é para Ele. Sabe, Deus nunca vai perguntar quantos metros quadrados tem tua casa. Quantos metros quadrados tem tua casa, não interessa a Deus. Sabe o que Deus vai perguntar? Quem você hospedou? Deus nunca vai perguntar quanto você gasta por mês na feira do supermercado. Isso não interessa a Deus. Sabe o que interessa a Deus? Com quem você divide a comida. Porque o que interessa a Deus, repito, não é o que você tem, é o que você faz com o que você tem. É por isso que Paulo diz assim: se você não reconhece que tudo é para Ele, para a glória dEle, para o uso dEle, você não vai chegar muito longe na adoração a Deus. Conta-se a história de um homem chamado William Carey. Ele era um sapateiro e tinha na sua sapataria um mapa do mundo, onde ele marcava os lugares que ele queria ser missionário. E ele falava disso o tempo todo: pregar o evangelho, ser missionário, salvar pessoas. E um dia um amigo entrou na sapataria, ouviu ele falando tudo aquilo e disse: William Carey, para de falar tanto de pregar o evangelho, você é só um sapateiro, você não é um missionário. E ele abriu um sorriso e disse assim: você não entendeu. Deixa eu te explicar. Eu conserto sapatos para pagar as despesas, mas o meu trabalho de verdade é servir a Deus. Hoje eu quero convidá-lo a dizer assim: eu sou professor para pagar as despesas. Eu sou empresário para pagar as despesas. Eu sou enfermeira para pagar as despesas. Mas o meu chamado de verdade é servir a Deus, servir a causa de Deus, me colocar à disposição dEle com tudo o que tenho, porque eu já entendi. Tudo é dEle. Tudo o que tenho chegou por meio dEle. E tudo que chegou em minhas mãos é para Ele e está à disposição de Deus quando for necessário. Eu creio, amigos, que muito breve está chegando o tempo em que Deus vai começar a procurar pessoas e dizer assim: amigo, hoje não é apenas o dízimo e a oferta que eu quero que você entregue. Hoje eu quero que você entregue mais, porque a causa de Deus está precisando. Logo, logo, Babilônia vai tomar tudo o que temos e chegou o momento de entregar tudo o que você tem para a última pregação do Evangelho nessa terra. E você nunca vai entender isso se você não começar a adorar a Deus, reconhecendo que tudo é dEle, por Ele e para Ele. Hoje eu quero convidá-la a fazer uma oração e dizer: Santo Deus, eu reconheço, eu admito. Eu não trouxe nada, não vou levar nada. E entre chegar nessa terra e sair dessa terra, eu quero glorificar o Teu nome e Te servir com tudo o que tenho e tudo o que sou. Esse é o desejo do seu coração? Então eu quero convidá-la a fechar os olhos para falarmos com Deus. Oremos. Querido Pai, mais uma vez eu te peço que de maneira muito clara o Espírito Santo fale ao coração e leve a decisões. Santo Deus, nós não podemos simplesmente adorar de palavras, nós temos que adorar com atos também. Nós não podemos adorar do jeito que nós achamos que deve ser, e sim da maneira que está revelado, que o Senhor quer receber a adoração. Então ajuda-nos a Te adorar como Paulo fez. Ajuda-nos a reconhecer que tudo é Teu.
que tudo vem por Tuas mãos e que tudo que temos é para a glória do Teu nome. Não nos deixa ficar enganados com o que temos, usando como queremos, mas que possamos ter a força de dizer: Santo Deus é Teu. E quando o Senhor necessitar, Senhor, sussurra ao meu ouvido e eu vou te atender. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Que bênção, pastor Jasoné Alves, mais um tema grandioso para nós. Que bênção tem sido essa semana. E como estão nossos distritos? Que bênçãos desejamos do Senhor para que 2021 seja um ano poderoso? Fala pra gente, pastores. Olá, meu nome é Renan, sou pastor de 4 igrejas no distrito de Pedreira e para esses 10 dias de oração nós temos 3 pedidos. Em primeiro, pedir oração pelos nossos membros que durante o tempo de isolamento enfraqueceram-se na fé. Também pedir que vocês orem pelos nossos idosos, muitos ainda se encontram em isolamento. E em terceiro, pela nossa liderança das 4 igrejas, para que Deus os use, os capacite e possamos ter um ano de muitas vitórias e muitas bênçãos. Obrigado, contamos com as vossas orações. Salmo 46:10 nos diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou José Milhomens, do distrito de Jardim Gaivotas. Pedimos que orem por nossos jovens e adolescentes, para que estejam envolvidos na missão. Por cada família, para que perseverem em buscar ao Senhor. Inspirem os filhos a confiar nele, para que estejamos unidos em oração e esforço, a fim de que os necessitados sejam atendidos, que o Evangelho seja levado àqueles que ainda não conhecem a Jesus, que aceitemos o desafio de estudar a Bíblia como uma pessoa, como uma família, que aqueles que se afastaram por alguma razão sejam trazidos de volta ao Senhor e que nós possamos ver esta pandemia ser vencida em nome de Jesus e podermos pregar o Evangelho em sua plenitude. Que Deus seja louvado. Amém, pastor Renan. Amém, pastor José Milhomes. Amém aos outros pastores também que falaram, porque hoje tem sido um dia grandioso por aqui. E você, pastor, que não enviou seu vídeo, ainda há tempo de passar para a gente. Quem sabe no sábado, nosso último dia, a gente faz assim um momento grande de bênçãos, de oração, para que todos saibam quão grande tem sido o Senhor em nossa vida. E nós queremos, nesse momento, chamar, como nós falamos no começo, hoje nós vamos falar sobre generosidade. Tem sido generoso? E como 2020 nos solicitou generosidade? E como o mundo foi generoso? E nós queremos hoje, para falarmos um pouquinho sobre o tema dos 10 dias de oração e também interceder por nós, nós vamos chamar a professora Silvana. Ela tem feito um trabalho grandioso aqui e também nas igrejas. Que grupo abençoado! E eu sei que na sua igreja também tem tido generosidade. Silvana, que Deus te abençoe. Olá! Essa semana nós estamos passando pelos 10 dias de oração e hoje o nosso tema é generosidade se aprende em família. E eu quero dizer para você a respeito de uma história da minha vida, uma história pessoal a respeito de generosidade. Quando eu era criança, ali em torno dos meus 6 anos de idade, eu estava na primeira série do ensino fundamental. E a minha mãe era uma mãe muito cuidadosa, uma mãe muito zelosa. E ela preparava lanches deliciosos para colocar na minha lancheira. Ela fazia um bolo, tinha também uma bisnaguinha com algum recheio delicioso. Ela enviava um Danone, um iogurte, enviava também uma pequena sobremesa. Tudo isso dentro de uma lancheira, e nessa lancheira havia também uma toalhinha. Eu estendia essa toalhinha na hora do lanche e ali a minha mãe imaginava que eu faria um pequeno piquenique e comeria o lanche para que eu estivesse bem durante o período de aulas. Isso era a rotina da nossa casa. Todos os dias a mamãe preparava esse lanche com todo carinho. Eu levava minha lancheira e na hora do intervalo minha mãe imaginava que eu comia com os meus amiguinhos. Um dia a professora chamou a minha mãe
Eu queria conversar com a senhora porque eu tenho observado que a Silvaninha, ela não tem tomado lanche. Ela divide o lanche com todos os amigos e ela mesma não come. Ela belisca um pouquinho, vai brincar, mas ela não come o lanche. Ela tem dado o lanche dela para todos os colegas que pedem. Eu resolvi te comunicar porque isso pode influenciar no bem-estar dela, no desenvolvimento das atividades da manhã. Então eu gostaria que você soubesse e quem sabe você pode conversar com ela e conscientizá-la de que ela precisa comer pela manhã. Em casa, minha mãe me chamou no dia seguinte, antes de ir para a escola, com a lancheira pronta e ela disse: filha, a mamãe preparou o seu lanchinho e você precisa comer o seu lanchinho. E junto com o seu lanchinho, a mamãe preparou um lanchinho que você pode dar para quem você quiser. Então agora você tem o seu lanche e o lanche dos seus amigos. E você pode dividir com eles à vontade. Mas coma o seu lanche. Eu sempre fui uma criança bastante seletiva com a alimentação. E quem me conhece sabe que eu sou assim ainda hoje. Eu tenho bastante dificuldade na seleção dos alimentos, naquilo que eu quero, naquilo que eu gosto ou não gosto. Mas o fato é que essa atitude generosa que eu tive para com os meus colegas quando criança, ela persistiu. A mamãe continuou fazendo lanches extras por todo o meu período escolar para que eu pudesse compartilhar com quem eu quisesse. Na minha casa, nós tínhamos um modelo para seguir. A minha mãe, ela sempre tinha comida a mais na panela. Ela sempre fazia uma porção mais generosa de alimentos, porque ela sabia que alguém bateria no portão e pediria um prato de comida na nossa casa. Provavelmente, aquelas pessoas que batiam na nossa casa pedindo alimento durante o dia e à noite, elas sabiam que naquela casa elas encontrariam apoio e amparo para se alimentar. A mamãe dava para essas pessoas, num prato de porcelana da nossa casa, o alimento à noite. Eu me lembro vivamente, na parte da noite, ela entregando o prato de comida para essas pessoas que chegavam no nosso portão. E no dia seguinte, o prato de comida ficava na calçada, mamãe recolhia esse prato de comida, lavava. E no dia seguinte, naquele dia à noite, provavelmente alguém passaria pedindo novamente um prato de comida. E ela dava esse prato de comida. Quando as pessoas pediam alimentos crus, a mamãe selecionava o que havia de melhor na nossa casa para entregar para essas pessoas que precisavam desse alimento cru para cozinhar em casa. Mas ela tinha uma preocupação. Ela se preocupava em dar o arroz, o feijão, mas também a cebola, o óleo, porque a pessoa precisava ter como cozinhar o alimento completo. Eu cresci nesse ambiente, eu vivi nesse ambiente e foi lá que eu aprendi sobre generosidade. Generosidade se aprende em família. Quando recentemente eu perguntei para a mamãe, num teste, eu disse a ela: mamãe, essas pessoas ficam pedindo ajuda para a gente, é tão chato. E falei para ver o que ela me responderia. Mamãe hoje tem 85 anos. Ela convive com o Alzheimer na fase moderada. Já tem as suas debilidades. Mas ela me respondeu assim: filha, nós temos que ajudar as pessoas que precisam. E eu fiquei impressionada de ver que a minha mãe, ainda em debilidade do envelhecimento, ela foi capaz de me ensinar mais uma vez que generosidade se aprende em família. Eu aprendi na minha casa, eu aprendi com os meus pais. Generosidade é algo que para mim é muito natural. Doar, dar, compartilhar, é natural na minha vida, sempre foi assim, porque eu carreguei isto comigo ao longo da minha vida e carrego até hoje. Deus me deu ainda um presente de me permitir trabalhar na área social da nossa igreja. Eu quero dizer para você que cabe a você uma responsabilidade enorme de ensinar, de deixar um legado para os seus filhos a respeito de generosidade, de atos de bondade, de compaixão e de empatia. As crianças aprendem olhando, as crianças aprendem vendo, as crianças amam também e as crianças aprendem muito fácil. Aprender pelo exemplo é a melhor forma de aprendizagem que uma criança pode ter. Que você consiga no seu lar ensinar e deixar esse legado. Hoje, as pessoas estão eufóricas por ter felicidade, por viverem felizes.
As pessoas que são entristecidas, elas são consideradas pessoas fracassadas. A busca pela felicidade é uma realidade para todos nós hoje, todos queremos ser felizes. No livro de Atos, no capítulo 20, no verso 35, Paulo nos ensina a respeito de que é melhor dar do que receber. Mais feliz é aquele que dá do que aquele que recebe. Que você desfrute da felicidade de saber dar, de compartilhar e de ensinar generosidade em família. Vamos orar agora por esse propósito. Querido Deus, eterno Pai, a nossa gratidão a Ti, Senhor, porque o Senhor nos fez a Sua semelhança. E obrigada porque o Senhor tem colocado em nosso coração um coração generoso, um coração de carne, um coração que se compadece e dá. Obrigada, Pai, porque o Senhor tem colocado pessoas em nosso caminho para que nós possamos atendê-las com atos de bondade e com compaixão, para que elas possam ver, compreender e sentir as Suas mãos na vida delas quando nós fazemos essas ações. Nos abençoa como família, que nós possamos ensinar aos nossos queridos atos de bondade, atos de generosidade, que nós possamos conduzir as crianças para que elas possam crescer num ambiente generoso e assim serem pessoas melhores a cada dia, servindo a humanidade caída como Jesus o faria se estivesse aqui. Seguiremos o modelo de Jesus até que Ele volte. E assim, naquele grande dia, quando Ele vier nas nuvens do céu, nós já não teremos mais necessidade de fazer esses atos de bondade, de compaixão, porque a humanidade já não será mais uma humanidade sofredora. Mas enquanto o Senhor não vem, Senhor, nos ajude, nos quebra o nosso coração, para que nós possamos ser pessoas mais generosas. Nós te rogamos essa bênção tão especial, em nome de Jesus. Amém.